pediram tanto que este belíssimo programa fará o confronto da final. Aliás, respirem fundo, fiquem calmos e tranquilos, porque a gente já faria esse belíssimo duelo. Só que a gente grava esse programa, no geral, às quintas-feiras. Na semana passada, a gente gravou na segunda-feira. E a final do Paulistão só foi decidida na quinta-noite. Então não dava pra gente gravar. E agora é a finalíssima, que é E quando interessa. agora é o segundo jogo. O jogo de fato vale. Jogo com transmissão da Max. Inclusive, estaremos no Allianz Parque com a equipe completa no domingo, 5 horas da tarde, abre a nossa transmissão, tá? Então vamos embora para fazer a final do Paulistão, o jogo entre Palmeiras e Santos. Vamos lá, vamos começar, ô Vitor Sérgio, com os goleiros. Qual goleiro você vai escolher, o Everton ou o João Paulo? Eu voto aqui como quem eu acho que está mais pronto para jogar no domingo e eu continuo achando que o Everton está mais pronto. Perfeito. Para você, Formiga, Eu sou momento. um grande defensor do Everton aqui, né? Acho que eu nunca dei um voto contra o Everton, acho que no máximo eu devo ter dado. O único critério que dá para levar em consideração é o Campeonato Paulista, né? O início do ano. E aí eu vou de João Paulo. Eu acho que o campeonato do João Paulo é melhor que o do Everton. Eu acho que o campeonato do Everton, ele é muito, usando a expressão que o Vest já usou muitas vezes nesse programa, sujeito a chuvas e trovoadas. E o João Paulo... E aí, assim, acho que os dois têm tiveram questionamentos em relação a pênaltis. Que o João Paulo já defendeu nesse Campeonato Paulista, porque o Santos já precisou de uma decisão por pênaltis, coisa que o Palmeiras não precisou. E o Everton é muito questionado em relação a isso, mesmo que, em grande parte das vezes, o Everton tenha defendido algum pênalti e os jogadores do Palmeiras que não tenham confirmado os seus. Com dor no coração eu vou de João Paulo, tá? Pelo Campeonato Paulista, eu acho o Everton bem mais goleiro, mas pelo Campeonato Paulista eu vou de João Paulo. No ano passado chegou-se a fazer alguma crítica ao Everton, né? Entendendo que depois que ele estabeleceu-se como o melhor goleiro do Brasil, talvez o 2023 tenha sido o pior ano deste melhor, o Everton. E o João Paulo acho que se recuperou muito bem na metade do ano para o fim e entrou o ano muito pronto, né? Até para ser um líder. A imagem que ficou foi ele na Vila destruído ali no meio-campo, com o rebaixamento e tal. E agora ajudando a colocar o Santos no final, acho muito emblemático esse roteiro. Mas eu confesso que aqui o meu voto é mais pela queda do Everton do que pelo João Paulo ter super crescido, assim. Eu acho que o João Paulo, pra mim, teve uma quedinha ali no ano passado, mas manteve o início do Paulistão e o Everton teve uma queda. E o Abel Ferreira já explicou um pouco do que é a queda, né? Pelo menos a explicação do Abel é de que o Abel pediu pro Everton mudar um pouco o jeito dele jogar. Vamos pra lateral direita, Formiga, Marcos Rocha, ou vamos de Aderlan aqui, porque já entrou no último jogo, então... Pois é, voltou de lesão, né? Na reta final, o Rainer jogou até mais que o Aderlan em termos de minutagem aí, por vários problemas, né? O Marcos Rocha tem uma constância que eu acho que acaba sendo muito sedutora para o voto, por mais que eu acho que ele já tenha vivido melhores momentos, mas a diferença aí para mim é grande. Ninguém fez um campeonato paulista brilhante aí no setor, então eu vou em quem eu acho mais jogador. Marcos Rocha. Sim, senhor. Tá, você? Eu acho que o Marcos Rocha tá mal, jogou mal no primeiro jogo, inclusive. Mas se tivesse uma vaga só, ainda continuaria escalando ele no lugar do Aderlan. Então o Marcos Rocha leva essa. Como botamos o Aderlan, também botamos o Gustavo Gomes, tá? E a gente tá gravando isso aqui antes do Palmeiras entrar em campo pela Libertadores. Então eu não sei se o Gustavo Gomes vai jogar algum minuto, enfim. Mas estamos colocando aqui o Gustavo Gomes, que é uma possibilidade dele jogar a decisão. Já ficou no banco no final de semana. Gustavo Gomes ou o Joaquim? Cara, O Joaquim faz um belo campeonato. O Joaquim faz um belo campeonato, embora tenha sido substituído por estar mal contra a Portuguesa, né? Ele foi substituído porque ele fez uma cagada e o técnico tirou, não sei nem se isso é certo, mas ele foi isso. Mas eu tivesse uma vaga, eu ainda escalaria o Gustavo Gomes. E assim, lá no Santos, o moleque lá da base pede passagem, né? O Jair. Muito torcedor quer o Jair com mais minutagem, então... Mas o Joaquim fez um belíssimo primeiro Fez jogo, um inclusive. campeonato muito bom, mas eu vou de Gustavo Gomes, acho que é um abismo de diferença aí, né? Gu Gomes, então, tá bom. Murilo ou Gil? Só uma boa disputa, porque o Gil faz um grande campeonato e também é um grande roteiro, mas o Murilo segue vivendo o melhor momento da carreira dele, inclusive foi convocado para a seleção e tal, acho que com mérito, né? A disputa é boa, assim, mas eu vou de Murilo, que assim, não fez nada para perder o lugar, né?
o Gil fez para ter briga. Mas eu acho que seria injusto com o Murilo. Ô, VS, eu vou deixar você decidir, eu vou votar no Gil, cara. O que o Gil tá jogando, já tava jogando no segundo semestre pra mim no ano passado e continua jogando, faz um campeonato muito, muito importante. Pra ele, principalmente, né, depois do que aconteceu no Corinthians no ano passado, eu vou de Gil aqui. E eu vou de Murilo. Acho que o Murilo é um dos que não tem variado de desempenho, né? Muita gente questionou o Murilo pelaquela entrada lá no Yuri Alberto, mas aquilo não resume a fase do Murilo. Inclusive, o Murilo fez no jogo contra o Novo Horizontino, que o Palmeiras inteiro foi mal, o Murilo fez uma partidaça. Eu voto no Murilo pela sequência. Então, o Murilo leva essa. Piquerez ou o Felipe Jonathan? Confronto nivelado por baixo, acho que os dois estão mal. E eu vou votar no Piquerez por uma sequência maior do que o Felipe Jonathan, que estava fora do time, não ia voltar. Pouca gente lembra. O Rainer ia ser improvisado na lateral esquerda para o Felipe Jonathan não jogar. Acabou que ele se machucou lá e... Ele é bem criticado pelo torcedor. Ele é bem criticado, então, mas o Piquerez está vivo e talvez a pior fase dele no Palmeiras. Eu acho que dos jogadores do Santos, talvez seja o que mais você vê uma animosidade ali. Sim. Nem sei se isso é justo, mas... assim, os jogos que eu fui na Vila... E acho que isso daí é mais débito do que atualidade, né? Acho que tem muita coisa pra mas trás esse ano também... né? Não, tudo bem, mas é que acho que tem muito pra trás. Foram poucos jogos, né? Mas aí eu acho que por isso até tranquilo ir no Piquerez, porque no fundo acaba sendo melhor mesmo. Então fechamos a defesa só com o João Paulo sendo vencedor do lado do Santos. Aníbal Moreno ou Pituca? Eu acho que são dois ótimos campeonatos. O Aníbal é o cara que jogou todos os jogos, né? Chegou num ambiente difícil de conseguir minutagem e tudo. E aí, cara, vai particularmente do que eu prefiro de ver jogando. Acho que os dois executaram o que tem que executar, cada um dentro da sua realidade, mas eu vou votar no Pituca, que eu encaixa mais com o que eu acredito de futebol, então. Eu acho que o Pituca sai um pouco mais, o Aníbal, ele é muito mordedor, né? Mas o Pituca tem intensidade, tem mais... Ele constrói mais, né? Assim, bola longa, o jogo passa muito por ele, eu gosto bem do Pituca. Que assim, ele tá numa reconstrução de um time, se ele tivesse numa equipe pronta, talvez a percepção das pessoas em relação ao Pituca fosse diferente, tanto que em 2019 ele foi apontado como um dos melhores volantes do país, porque o Santos funcionava, né? Você vai com quem? Eu acho difícil, bem difícil, assim, mas inclusive quando eu fiz isso no de placa estava trocado, né? Foi o Aníbal contra o João Schmidt? Foi Aníbal contra o João Schmidt. Zé contra Pituca. E aí, assim, eu acho que num geral de tudo da posição, de tudo que precisa fazer na posição, até por o Santos precisar mais do Pituca. E o Aníbal Moreno, por exemplo, passou boa parte do campeonato como reserva do Richard Rios, depois ele ganhou a posição. Eu vou votar no Pituca por isso, mas acho bem difícil. Mas fosse com o João Schmidt, tu votava no Aníbal? Eu votaria no Aníbal. É bom, uma bela briga também, né? Que meio campistas. Zé Rafael ou João Schmidt, então? Uma pena do João Schmidt, mas eu vou votar no Zé Rafael, embora não tenha feito um bom jogo na primeira partida, né? Acho que a primeira partida do Zé Rafael não foi boa, mas acho que no geral, por mais que o Bastante João gente Schmidt... no Palmeiras. E acho que o João Schmidt briga para estar na seleção do campeonato, mas eu acho que... Mas se eu tivesse uma vaga só para escalar, eu escalaria o Zé Rafael. Você? É uma boa briga, assim, que o João Schmidt para muita gente é um elemento novo, né? Assim, foi elogiado lá pelo Neymar, isso acaba... Não, isso gruda, né? Vai aumentando a persona, Quem é esse né? 5 aí? Mas eu vou dizer Rafael também. Eu tenho dúvida aqui, porque eu acho que o que o Zé pra mim teve de constância, regularidade na temporada passada, eu acho que nessa ele não tá tendo. Acho que ele tem agora com o Aníbal lá, ele tá precisando sair mais, né? Então. É que ele já fazia isso, aí ele voltou pra não fazer, aí passa a fazer de novo, né? Eu acho que a percepção do Zé lá do ano passado tão boa é que ele tinha... O jogo dele era mais escondido, agora ele voltou a ser um jogo mais cobrado por criar diretamente, né? Eu acho que isso pega. Pode ser. Veiga ou Juliano? Veiga ou Juliano? O Veiga não vive um bom momento, o Juliano tem um impacto muito importante lá, né? E aí eu acho que vai acabar equilibrando e vai... O campeonato do Juliano, para mim, é melhor que o do Veiga, não é muito melhor. Até porque o Juliano teve uma boa parte machucado, né? Mas eu acho que assim, a importância dele para o Santos é enorme, né?
O Veiga teve um início muito absurdo do campeonato, 4, 5 rodadas, depois estabilizou, agora acho que não está bem, mas não acho que fez o suficiente para perder o duelo não. E aí o fato dele ter ficado fora, o Juliano, para mim é matador também um tempo, né? Ficou uns 4, 5 jogos fora. Acho que uns 5, 6, Veiguito ou Juliano? Também Veiga. Acho que fez um jogo ruim também. Acho que tá jogando numa posição... O Abel tá pedindo para ele jogar numa posição em que ele rende bem menos até. Acho que ele tem que estar um pouco mais na parte central ali, mas se eu tivesse uma vaga só, escalaria o Veiga. Muito bem. E aí você vai com o Mike ou com o Otero? Parece nada a ver, né, esse emparelhamento, mas é isso aí mesmo. Mas acaba sendo isso mesmo, né? Acho que o Otero tem alguns ápices maiores no campeonato, mas eu acho que a consistência, a entrega de resultado, a entrega até de um jogador que muitas vezes tem resolvido alguns problemas do Palmeiras pelo lado direito, eu vou de Mike. Só pra corrigir, o Janta ficou mais jogos, tá? Ele começou 4 jogos só como titular no Campeonato Paulista. Ficou um bom tempo fora. Foi mais tempo do que 6, que eu Você achei que era votar? 6. Mike ou Otero? Assim, pra mim o Otero é de seleção do campeonato e, assim, jogando muito, inclusive, ele fez alguns jogos diferentes, inclusive. Então eu vou de Otero aqui, o Mike fez alguns jogos bem ruins, né? Alguns, mas eu entendo que a constância, assim, o que ele carrega do ano passado é muito importante, mas olhando para esse ano, o Santos sem o Otero é outro time. Você votou em quem, Vess? Botei no Mike. Pois é, E, inclusive o Jorge fez um vídeo muito bom. Eu acho que o Otero fez alguns... Assim, que eu acho que chegou no limite essa alternativa que o torcedor já tá meio de saco cheio também, né? Ele entende da dobradinha Marcos Rocha e Mike, porque acho que o Mike não tá passando não tá saltando a linha, né? Acho que é mais pelo Marcos Rocha do que pelo Mike. Pode ser. É que, cara, pra mim, Rocha. Vocês acham que o Mike vai estar na seleção do campeonato? Porque eu não tenho nenhuma dúvida que o Otero vai estar. Putz, não sei. Eu não sei, cara. Eu acho que o Otero fez, 3 jogos exatamente. E vou estar exagerando, quem sabe? Acho que o Otero teve alguns ápices ele fez assim. o que mas você... o Mike não teve nem isso. O Mike tá num time muito melhor, gente. O Otero, se o Otero não tudo tivesse bem, no mas Santos... mas aí eu acho que eles têm... O Otero tem mais habilidade que o Mike. Ele vai chamar mais atenção, mas ele fez o papel dele, o que ele tem que produzir enquanto ponta, ele fez mais do que o Mike no papel dele, pô. Ele fez... Ele desequilibrou vários jogos. O jogo então, vários eu acho que é forte, né? A gente fica muito com o jogo da Inter de Limeira, que era um jogo que na prática não valia vários nada. É forte contra a Portuguesa, né? Que contra a gente a Portuguesa tava ele não jogou bem e ainda foi expulso. Acho que exageradamente, mas ainda foi expulso. No próprio jogo, enfim. Enfim. Não, né? No jogo que ele faz o gol, ele não é o melhor do jogo. O jogo Guilherme é disparado o melhor do jogo, mas disparado, mas muito assim, sem dúvida. Então, assim, eu acho não que foi mal contra o Palmeiras, ele foi decisivo contra o Palmeiras, foi absurdo contra a Inter, talvez seja a atuação individual mais legal do campeonato. Então, mas verdade, mas num jogo que na prática não valia rigorosamente nada. Se eu tivesse perdido, não teria mudado nada no campeonato, né? Mas enfim, mas é verdade. Eu acho que pro torcedor do Santos trouxe um resgate de prazer de ir à Vila, ver o cara de perto, assim, que é um impacto muito diferente, assim, eu acho. Não, mas é porque e isso, a gente tá eles têm características muito diferentes e eu acho que a gente espera coisas deles muito diferentes. Pode ser. Então, eu acho que o Otero pode ter. Ele entregou mais coisas que eu gosto de ver do que o Mike. E que o Santos precisava ali na hora. Mas acho que ainda não. Eu não colocaria o Otero na minha seleção do campeonato. Eu também não colocaria. Eu acho que não. Na minha ele tá. Teria que pensar aqui, mas eu tenho quase certeza que não, tá? Eu vou votar no Otero porque eu acho que ele apresentou alguma coisa que eu gosto mais de ver, mas por característica mesmo do que o Mike. Entendi. Porque eu acho que o Mike tá abaixo. Mas eu não acho que o Otero, caraca, que diferencial que ele foi no Santos na temporada. Acho até pouco. Porque o Otero pode fazer, ele é muito... Sobe, desce. Endrick ou Guilherme? Aí tem muita... Pobre do Guilherme. Uma pena com o Guilherme. O Guilherme sim é a seleção do campeonato, sem dúvida. Sem dúvida. Guilherme é a seleção do campeonato. Mas é isso, né? O Guilherme é a seleção do campeonato, mas sem... Eu vou ter que pensar na minha seleção do campeonato, depois que a gente tá falando aqui. Mas o Guilherme não é nada... Não super chama atenção. Não, tudo bem, mas é que é um jogador que chegou, fez um campeonato muito bom, mas é um jogador muito importante pro funcionamento do time. Funcionamento. Mas se eu tivesse uma vaga só, lógico que eu escalaria o Endrick. Sim. Flaco ou Morelos?
É assim, o Morelos deve jogar, né? Porque o Furque está em Sim. tratamento e tudo. Não sei nem se talvez fosse a melhor opção, de repente também. tentar alguma outra coisa, porque Não dá. um jogador pesado, um jogador que parece que, né? Parece que ele não está na sintonia do time. O Flaco Lopes, acho que apesar daquela oportunidade perdida com 3 minutos lá, acho que né, fez um campeonato bem melhor, seleção do campeonato, tivesse uma vaga, Flaco Lopes. Esse aí, pra mim, é pouco tempo. Não, Morelos. E assim, quando é que o Santos achou que valia a pena pagar o que... Pelo amor de Deus. O Ricardinho trouxe a informação na transmissão, né, dizendo que ele ganhava um montão e aí conseguiram reduzir para um monte. E ainda esse é muito. monte, acho que ainda é muito. Acho que era melhor ter chegado e falar, Reduziram para menos da metade, ainda é muito dinheiro. Chegar e falar assim, o seguinte, pô, não deu certo, vamos encerrar aqui. Loucura. Tudo. Quanto que você quer para ir embora? Loucura. Mas, Abel ou Carille? É engraçado, eu ouvi muitos torcedores do Palmeiras falando qual é o risco do Palmeiras ser campeão de novo e o Abel não ser eleito de novo o técnico do campeonato. Né? No ano passado foi o do Água Santa, acho que em 2022 foi o... Crespo, acho. Não, foi, né? 2022 foi 21 quem? foi o Crespo. Foi o Rogério. 2021 foi o Rogério. 2022 foi o Rogério. 2022 foi o Rogério. Ceni, E esse ano eu não duvido nada a galera dar o prêmio pro Carille, tá? Porque assim, realmente, o grande roteiro é o do Carille, isso sem dúvida. Sem dúvida. Mas o Santos, assim, teve alguns jogos mais pobres e tal, de futebol pior. O Palmeiras ali levou o campeonato em banho-maria e realmente, se é para entregar algum time para algum treinador, eu ia entregar pro Abel. Então vai de Abel Ferreira, mas eu acho que isso pode acontecer, tá? Mesmo até o Palmeiras revertendo, ser campeão e o Abel de novo não ser eleito o melhor técnico do campeonato. É que aqui são duas coisas diferentes. Se você pedir meu voto para melhor técnico do campeonato, é Fábio Carille. Se você perguntar quem eu queria no meu banco nesse jogo decisivo, era o Abel. Eu acho que aqui é isso. Até porque... Aí depois, a produção, a gente, quando acabar o campeonato, que é já nesse final de semana, a gente faz a seleção do Paulistão, já que a gente falou tanto aqui. Até porque o Abel e o Palmeiras, quando estão contra a parede, costumam dar resposta. Costumam dar resposta. Esse é um ponto que a gente precisa ver para o jogo de domingo. O Abel e o Palmeiras vão entrar contra a parede, precisam ganhar o jogo por 2 de diferença, e nos outros 2 anos funcionaram. Funcionaram em outras situações. Funcionou no Campeonato Brasileiro, mas não funcionou contra o Boca. Embora no Boca fosse um outro cenário, né? Funcionou no Paulista. Funcionou no Paulista, funcionou no Brasileiro, quando teve contra a parede, voltou. E contra o Boca era diferente porque voltou na igualdade, né? Ele não estava contra a parede, ele estava supostamente bem. É que não conseguiu fazer, tomou aquele gol lá e, enfim, perdeu nos pênaltis. Mas eu voto no Abel. Muito bem. Então, é o famoso 1, 2, 3, 8-3 pro Palmeiras. Ou 9-3, contando o técnico. Só João Paulo, Pituca e Otero escolhidos do lado do Santos. Tá justo. Todos os outros jogadores do lado do Palmeiras. E acho que faz algum sentido, né? Mesmo que o torcedor do Santos, quem sabe, fique um pouco bravo. João Paulo, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Pituca, Zé Rafael Veiga, Otero, Hendrick, Flaco Lopes, treinados por Abel Ferreira. Pontinho. Vejamos quem leva essa no domingo, 5 horas da tarde. Estaremos juntos lá no Allianz Parque com a equipe completa na Max. Combinado? Tchau pra vocês, beijo, até a próxima.